Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje a seleção brasileira feminina de futebol, ela acabou sendo eliminada das Olimpíadas pelo Canadá. Uma disputa acirrada que ficou em 0-0, depois foram para os pênaltis e as meninas foram eliminadas. E o que a gente viu na internet foi uma profusão de ofensas, de humilhação, as pessoas cobrando de uma forma completamente imbecil e colocando falas que são claramente falas machistas, misóginas. A fascistada parecia estar ovulando. A fascistada parece que botou um ovo com a derrota da seleção feminina de futebol. E aí você vai perceber o que realmente aconteceu. A maioria daquelas pessoas não torceu para a seleção feminina, não assistiu o jogo, eles simplesmente aproveitaram o fato da derrota para que eles possam continuar colocando mensagens machistas, misóginas. São as pessoas que é o oportunismo do fascismo, né? Eles são oportunistas. Esses canalhas, esses vagabundos, eles são oportunistas, eles esperam uma oportunidade para destilar o seu preconceito, para que eles possam continuar humilhando as mulheres, para que eles possam usar um pretexto qualquer para manter esse pensamento anti-mulher, né? Anti-feminino. Não é à toa que o Brasil é um dos países recordistas em estupro, em morte por feminicídio. Não é à toa que você tem um presidente que é cultuado, que fica o tempo todo falando palavras contra a mulher, que ataca mulheres, que ataca uma lei que é tão importante, que é a lei contra o feminicídio. Não é à toa que nós estamos vivendo numa situação como essa. É porque isso está arraigado em parte da sociedade. Assim, e as pessoas, obviamente, a seleção feminina perdeu, é a pior coisa do mundo. Você já viu o jogo delas? Jogam muito mal. Cara, eu só quero colocar uma informação para você. As Olimpíadas do futebol feminino começou depois da década de 80. Até a década de 80, as mulheres eram praticamente proibidas de jogar futebol. Esse esporte é um esporte em que os homens, especialmente aqui no Brasil, se sentem ofendidos de ver as mulheres praticarem. É como se as mulheres não pudessem praticar esse esporte. Por puro machismo. Eu tenho certeza, mas é uma convicção. Não vai demorar muito. As mulheres vão superar os homens no futebol, porque é sempre assim. Os homens repelem as mulheres nas suas atividades, naquilo que eles fazem, porque as mulheres aprendem muito mais rápido tudo e superam os homens em tudo. É impressionante. Então, muitos desses homens se sentem, de alguma forma, até ameaçados. Não vamos dar muita moral, não, porque se der moral, você já sabe o que vai acontecer, elas vão nos superar. E a ideia não é nem ficar criando essa situação de embate entre homens e mulheres, mas para trazer o mínimo aqui, a gente precisa falar de equilíbrio. E aqui, em nenhum momento, eu sou um homem hétero, sabe? Sou um homem hétero, branco, cis. Nem cabe aqui eu falar qualquer coisa nesse sentido, mas a reflexão tem que partir de pessoas como eu mesmo. Nós é que temos que fazer essa reflexão. Também, obviamente. Porque nós somos os algozes. Somos nós que ferramos com tudo. Essa é que é a verdade. E o que está acontecendo é que as pessoas não se dão conta disso. Eu vejo colegas meus do campo progressista descerem a lenha nas mulheres. Ora, peraí, se as mulheres começaram a partir da década de 80, elas começaram mais de 100 anos depois que os homens. Você acha realmente que isso vai permanecer para sempre assim? Sim, não vou negar. Do ponto de vista técnico, o futebol feminino, ele ainda não está no nível do futebol dos homens. Eu não vou negar isso. O futebol masculino, ele chegou em um patamar técnico que é superior ao futebol feminino. Também não cabe aqui simplesmente tapar o sol com a peneira. Agora, por outro lado, usar isso para humilhar mulheres, para diminuir mulheres,
para tirar o direito das mulheres de poder praticar o esporte, para tentar anular as mulheres, isso é coisa de gente canalha. Isso é coisa de vagabundo, da fascistada. E se a gente não souber combater o fascismo aqui no Brasil, esse pensamento misógino, vai continuar assim mesmo. O cara vai bater na mulher em casa e todo mundo vai achar, não, briga de marido e mulher não se coloca colher. Vai ser sempre assim. Então, ou nós damos um passo para uma mínima evolução no pensamento e atitude, ou simplesmente a gente vai viver numa sociedade caótica e preconceituosa. Não faz sentido humilhar as mulheres. Nós precisávamos de ter um mínimo de empatia. Eu cheguei ontem e coloquei uma postagem sobre o Rafael, lutador de judô. Ele foi ele foi eliminado, ele foi lá fazer uma entrevista e começou a chorar copiosamente na frente das câmeras. Aí eu fui ver as redes sociais dele, o cara que tinha 18 mil seguidores. A postagem, com as pessoas procurando ter empatia por ele, dar carinho, que é o que eu pedi na minha postagem, tinha 120 mil likes, mas as pessoas não foram lá nas redes sociais. Aí eu falei, caramba, se você observar, e essa aqui é a verdade, um BBB, ele tem 18 mil, 20 mil seguidores em minutos, ele ganha. E o que o cara fez? Ficou dormindo numa cama o dia inteiro falando besteira? Esse sujeito, ele dá a vida dele, perde parte da infância, a adolescência, para lutar, para poder ter um momento ali, passa pelo sufoco que é tentar viver de esporte num país como o Brasil. Chega lá, ele tem que se ajoelhar pedindo desculpas. Me desculpa, eu não consegui. Me desculpa. Falou, cara, você está numa Olimpíada, você é vencedor. Vai, desculpa, cara. Desculpa, eu não mudei, eu tentei. Rafael, que a gente ouve muito aqui, eu posso passar para você diretamente. Não há nada para pedir desculpa. Conseguiu sua vaga, deu o seu melhor. Cabeça erguida. Obrigado por falar aqui com a gente. Cabeça erguida. Sucesso, Rafael. Valeu. Obrigado. Então, o grande problema do nosso país é que a gente aprendeu a cultuar Estados Unidos, a cultuar grandes celebridades mundiais, mas a gente não aprendeu a valorizar o brasileiro. Não aprendeu a valorizar o esportista brasileiro, a mulher brasileira. Então, é um desespero você ver a situação que a gente está vivendo, em que as pessoas, especialmente aqui no país, elas se transformaram em medíocres do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do que defendem e do ponto de vista daquilo que é a interação dessas pessoas nas redes sociais, com o próximo. Não faz sentido a gente ter tantas inversões de valores. E esses valores que eu falo não são valores morais, subjetivos. Ai, precisamos ser cristãos, no sentido de querer forçar que todos tenham uma religião. Não, são valores universais. Valores de defesa de uma cidadania e mais, valor do esforço. Eu vou deixar aqui para você uma reportagem do Globo Esporte que fez um levantamento em cima dos 309 atletas que foram até as Olimpíadas, para você entender qual é a realidade do atleta no Brasil. Se você perceber e fizer uma análise, na frente daquilo que eles projetam, da imagem do país, na frente do exemplo que eles dão para todas as crianças, para todos os adultos, na frente daquilo que eles, na verdade, são importantes para o desenvolvimento do país como um todo, você vai perceber que é uma vergonha. Não tem outra palavra que não seja um palavrão para falar o que realmente é uma sacanagem. Dos 309 atletas brasileiros, você ainda tem 24 atletas que ganham R$925, menos de um salário mínimo. 24 atletas olímpicos. Desses atletas olímpicos, 59 ganham R$1.850 por mês. É uma vergonha isso.
Se você olhar dos atletas de elite, daqueles que ganham de 5 a 15 mil reais, são 87. Mas não é só isso não. Se você observar em termos de patrocínio, 41 atletas olímpicos, atletas que foram lá para o Japão em Olimpíada, tiveram que fazer vaquinha para ir até lá. 41 atletas fazendo vaquinha, arrecadação de dinheiro para poder pagar a sua viagem, pagar para ir competir em uma Olimpíada. E aí, se você observar, você vai perceber o que ocorre com os nossos atletas que sofrem por não ter... Tem 32 atletas que têm ensino médio incompleto. A maioria tem, mais da metade tem apenas o ensino médio. Uma ínfima maioria tem curso superior. E aí você vai ver as profissões, 5 atletas são motoristas de aplicativo. Tem empresário, tem profissionais de educação física, mas tem gente lá que é vendedor, que tem outras profissões, sabe? 33 atletas olímpicos têm outra profissão, estão numa Olimpíada, que é o ponto máximo de um atleta, e tem que trabalhar em outra profissão. Olha, me perdoem pela franqueza, mas não tem como o nosso país ser mais medíocre naquilo que é o mais importante. A gente é capaz de apontar o dedo, fazer críticas, mas a gente é incapaz de entender o esforço. A gente é incapaz. E são essas pessoas que falam sobre meritocracia. Sim, a fascistada aí vive falando sobre isso. Mas não consegue entender algo óbvio, direto, objetivo. Não conseguem compreender as questões mais mínimas da dignidade humana. Só sabem criticar. E só sabem aproveitar determinadas situações para que possam colocar para fora toda a podridão. São podres, são internamente podres, são mentalmente medíocres. Essa é que é a verdade. Olha, não tem como não ficar indignado. Eu entendo a limitação do futebol feminino, mas não entendo a limitação do pensamento misógino. Não entendo a limitação do pensamento machista, de pessoas que se aproveitam para destilar um ódio. Eu quero deixar claro aqui, caso algum dia algumas dessas atletas do futebol feminino possam ver esse vídeo, vocês não estão sós. Vocês têm aqui a minha empatia e a empatia de muitos brasileiros que conseguem ver o quanto vocês são, na verdade, injustiçadas pelo esforço de vocês, pelo que vocês podem representar do ponto de vista de tudo aquilo que vocês fazem para as outras pessoas, os novos atletas que estão por vir, para as outras mulheres e para alguns poucos homens, infelizmente, com consciência neste país. Vocês têm sim o nosso apoio. Vocês podem não ter conseguido chegar ao pódio, mas vocês chegaram até uma Olimpíada, desempenharam o papel e nós vimos vocês darem o máximo. Então, se tem pessoas para criticar, tem sim pessoas para elogiar. E não é essa história de que vamos sempre passar a mão na cabeça e nunca vamos reconhecer. Não. Há erros, há limitações, mas é uma canalice aproveitar isso para destilar ódio, para reafirmar o preconceito, para ser machista, para ser misógino. Sigam firmes. Em pouquíssimo tempo, vocês, mulheres, vão estar num nível superior aos homens, porque é assim sempre. Sempre. As mulheres sempre provam ser mais capazes. Só que, infelizmente, o caminho até lá é que elas têm que se desdobrar, trabalhar mais, se esforçar mais, ter muito mais necessidade de demonstrar o seu valor. Infelizmente é assim. Esperamos que no futuro isso possa mudar, porque a realidade, o que a gente vê, o que eu vi hoje, a realidade é muito dura. Parabéns, meninas, todas as mulheres, todos os atletas da Olimpíada brasileiros que estão lá. Sigam firmes, vocês têm o apoio, sim, de todos nós brasileiros que temos consciência. Peço para você dar o like aqui no vídeo, se você puder
colocar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver. Esse não é um vídeo que vai bombar nas redes sociais, porque as pessoas não querem ouvir palavras verdadeiras. Eles querem só que a loucura delas sejam incentivadas. Se você puder colocar nas suas redes, vai ajudar para que esse vídeo seja visto por outras pessoas. Dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se encontra numa próxima.